Bom, e agora eu vou conversar com a biomédica esteta Flávia Rocha. Hoje é o programa das Flávias, mas hoje a gente vai falar sobre gerenciamento do envelhecimento. Doutora Flávia, tudo bem? Tudo bem, e você? Muito obrigada. É um prazer recebê-la aqui. Um beijo para todo mundo de Sorocaba, né? De Sorocaba, um Cidade beijo para linda. todos. Linda. Eu acho. Eu lindo. amo, eu sou suspeita. É pertinho de São Paulo. Bom, nós vamos falar sobre gerenciamento do envelhecimento. Gente, eu particularmente não quero envelhecer. Eu também não. E se for envelhecer hoje, tem formas de envelhecer com qualidade de vida, saudável e, óbvio, dar aquele up no visual. Vamos falar um pouquinho sobre o famoso gerenciamento do envelhecimento. Como funciona? Bom, vamos lá. Quando nós falamos sobre o gerenciamento, o que nós profissionais queremos dizer? Que quanto antes o paciente começar, melhor. Hoje nós estamos entrando aí numa época onde a prevenção é, sem sombra de dúvida, o melhor caminho a seguir. A mulher dos 35, 40 anos, ela já vai tendo uma redução da produção de colágeno acentuada. Quanto antes ela começar a gerenciar esse estoque, sem sombra de dúvida, né, os anos vão passando e ela não vai sentindo. Nossa, e o colágeno é o principal, né? Porque começa a mexer com a estrutura do rosto, começa a cair a pelinha. O colágeno é flacidez. Isso, o colágeno é a principal proteína. O envelhecimento ele vai se dando por múltiplos fatores. Perda óssea, mudança, né, da musculatura, do coxinho de gordura. Até fatores externos, Externos, né, externos e internos. E o colágeno, quando a gente fala de pele, é a principal proteína estrutural. E o envelhecimento da pele, ele vai se dando porque no decorrer dos anos nós vamos perdendo a produção, diminuindo essa produção, até parando a produção. Bom, agora, por que falam que a mulher dos 50 hoje é a antiga mulher dos 30? Hoje, a mulher dos 50, 60 anos, ela tem uma mente extremamente ativa, né? Porém, né, por que a gente traz tanto essa importância desse cuidado, desse bem-estar? Porque a mente da mulher dos 50 anos, ela é tão ativa ainda e muitas vezes o envelhecimento da pele mesmo não corresponde com essa mente. Então a mulher dos 50 hoje ela está conquistando o seu lugar, está mudando de profissão, está conquistando coisas novas, fazendo novos esportes. Ela está no momento totalmente a idade da mulher da loba, né? Isso, e a perspectiva hoje de vida ela é maravilhosa, ela vem aumentando e que contribui muito, né, para nós, sem sombra de dúvida. Você vê mulheres hoje com 50 anos que às vezes eu até no programa mesmo falo, não acredito que você tenha 50 anos, né? E com planos assim maravilhosos, com certeza. Não, e você vê que as pessoas estão mudando muito esse estilo de vida, trazendo atividade física, o cuidado estético, alimentação. Hoje você vê que as pessoas mudaram muito o comportamento. É um conjunto. Prevenção, né? Prevenção. E quando a gente fala de estética, não tem como a gente não falar de saúde. É um conjunto. Sem sombra de dúvida, é um conjunto. Desde fatores aí do dia a dia, alimentação, né? Hoje a gente trabalha muito com essa suplementação, que é a estética de dentro para fora e de fora para dentro, né? Que é a estética in e out. Tem uma coisa que está acontecendo muito na internet, eu tenho visto várias matérias, várias notícias e eu quero falar com você sobre isso. Vamos lá. As pessoas estão... Eu acredito que algumas pessoas têm abusado um pouco, o excesso de preenchimento, e você vê que tem pessoas que ultrapassaram a barreira ali do limite, né? E a pessoa fica indo de profissional em profissional. Então, o que você tem a dizer, por exemplo, sobre essa famosa desarmonização facial que a gente vê por aí e todo mundo ficando meio que igual também, né? Bom, vamos lá. Em relação ao que a mídia tem trazendo da desarmonização facial, o que significa? Que todo mundo está ficando com um rosto muito parecido, com a forma muito parecida. Isso é verdade. Né? De modo que deixou de ser belo. Apesar que a minha linha como profissional, há anos eu já venho falando que não adianta eu querer tratar uma flacidez de pele inflando esse rosto com ácido hialurônico. Né? A pele, quando eu tenho excesso de pele, muitas vezes eu preciso de um lifting cirúrgico. E se eu tenho flacidez, eu preciso dos bioestimuladores. Hoje nós temos Ultraforma, que é a melhor tecnologia do mundo, associada aos bioestimuladores de colágeno, Eleva, Sculptra, o Diamond, o Radiesse, são possibilidades infinitas, de modo que eu não preciso inflar o rosto desse paciente. Vai preenchendo que vai preenchendo isso. Hoje a tendência é a gente fazer retirada, né, de ácido hialurônico de pessoas que fizeram harmonização 2, 3 anos atrás. Todo mundo com o mesmo rostinho. E agora, né, nessa época que a gente vem entrando, a beleza está na naturalidade. Sim.
sem sombra de dúvida. Quanto mais natural, mais belo. Daí a importância do gerenciamento, que você só vai conseguir isso se você começar a pensar nesse gerenciamento, a planejar esse gerenciamento enquanto você ainda produz colágeno. É engraçado que quando você vê alguém que tem harmonização, parece que até os pontos que ela fez é igual de todo mundo. Padronizou. Assim, é impressionante. Padronizou. Que nem a lente de contato. Lembra a lente de contato? Todo mundo com o dente cerradinho, retinho. Então, isso daí faz com que as pessoas, eu vejo muitos famosos hoje optando por desarmonizar. Na verdade, tirar todo aquele procedimento de harmonização. Você acha que é por isso? Porque as pessoas estão se sentindo muito iguais? Com certeza, deixou de ser belo. Ficou muito artificial. Por causa disso, as pessoas já identificam de cara quem tem harmonização, quem não, né? Todo mundo com o mesmo formato de rosto, com a mesma cor de dente, com o mesmo sorriso, com o mesmo ângulo de mandíbula. Né? E cadê aquela naturalidade, a individualidade? O belo tá nisso, o belo tá no individual, o belo tá na peculiaridade de cada um. E cabe a nós, profissionais, seguir exatamente qual é a tendência daquele rosto, qual é a forma daquele rosto, qual é a personalidade daquela pessoa, para que aí sim, a partir de todo esse contexto, nós profissionais, a gente conseguimos, né, que a gente possa, na realidade, traçar um planejamento levando em consideração todos esses pontos. Isso é individualidade. Você sabe que eu tenho falado com uma pessoa na rede social, um querido, o Pablo Novaes, e ele é marido da Letícia Spiller. Ele é uma graça, um querido, faz um trabalho excepcional como músico. E o Pablo, ele começou a fazer uma sátira agora, ele começou a pegar todos os haters que estavam atacando ele e usando isso pra tirar sarro, pra fazer de uma forma assim. Ele transformou aquela raiva, aquele ódio de graça em algo leve. E você sabe que uma das críticas que eu vi outro dia, e ele falou muito bem sobre isso, foi das pessoas falando, nossa, o dente dele é feio, porque o dente dele é podre, porque ele deveria ir pro dentista, né? E ele virou e falou assim, só porque eu não tenho aquele padrão de dente branquinho, cerradinho, porque eu não quis pôr uma lente de contato, meu dente é feio, minha saúde bucal tá em dia, meu sorriso tá ótimo, eu tô feliz. Então, assim, as pessoas começaram também a cobrar que se a pessoa não tá com o dente branquinho e de repente ela é do meio artístico, a questionar o porquê. A questionar o porquê. Por quê? Por causa do padrão. Então, se ele é natural, ele já não é bonito. O dente dele não é bacana, ou é sujo, ou não vai no dente. Gente, que cobrança é essa, né? Mas eu acredito, minha opinião particular, que a tendência daqui pra frente vai mudar em relação a esses padrões, a essa cobrança, porque já também não é mais belo todo mundo igual. Sim. Né? Nós vamos ter sim, os profissionais eles vão ter que se adequar nessa individualidade de pessoas, né? Encontrar um meio termo. Não deixar todo mundo padronizado, mas é legal também a gente sair de um ponto onde a gente pode melhorar, onde a gente busca sempre a nossa melhor versão. É interessante eu sair desse ponto, porém encontrar esse equilíbrio correspondente à minha individualidade. Porque tem pessoas que, assim, elas ficam irreconhecíveis, né? Ficam irreconhecíveis. Eu tava vendo uma matéria outro dia, eu até falei aqui no programa, e eu gosto muito de falar sobre isso, sobre as pessoas que ficam fazendo tantos excessos e que tem pessoas que foram, assim, prejudicadas, tiveram a vida comprometida, profissional, social, por causa do excesso. Com certeza. De cirurgias plásticas, de procedimentos estéticos. Eu acabei de voltar, faz 3 semanas que eu voltei de Harvard agora, que nós fizemos um encontro de grandes profissionais aí da área de estética do mundo inteiro, onde abriu-se uma roda de conversa e chegamos exatamente nesse consenso, né? Até onde devemos chegar, o que de fato é belo, o que de fato é individual. Sim. E não pode ceder além. Às vezes o paciente é sedutor com nós, né? Por quê? Quando a gente fala de beleza, de se olhar no espelho, de autoestima, tem muita coisa por detrás disso. Muita coisa. E A que ele não resolve e que ele não... Isso. Exatamente. Mas o fato dele olhar no espelho e não estar contente, ele acredita que isso se deve grande parte a algum ponto do rosto, alguma desarmonia que ele vê e que nem sempre é assim. Então, quanto nós profissionais somos responsáveis em ajudar e muitas vezes encaminhar esse paciente de modo que nesse conjunto a gente encontre a melhor versão dele, não só através de bioestimulação, de ultraforme, de botox, né, de toxina botulínica, de preenchimento. É o conjunto. Isso sim é olhar para o ser humano e conseguir, né, humanizado, sem sombra de dúvida, né? E que a gente forneça a ferramenta para ele encontrar a melhor versão dele. Você percebe que já aconteceu assim, de você perceber que o paciente, você fez,
ficou lindo, ficou maravilhoso, mas ele começa, doutora, põe mais um pouquinho aqui, põe isso, põe aqui. Muito. As pessoas têm mania acho que de exagerar realmente. De exagerar. Né? Mas sabe qual é o que eu acredito que é o grande segredo que eu falo para todos os pacientes? Não olhe para sua boca como um elemento individual. Não olhe para sua testa ou para sua mandíbula como um elemento individual. A beleza do rosto, ela está no conjunto. É a cefalometria, é matemática. O terço superior, eles têm que estar em equilíbrio com o terço médio e com o terço inferior. Mesma coisa, largura, comprimento do rosto. Então, um lábio, eu não posso julgar ele simplesmente olhando para ele. Eu preciso olhar o contexto desse lábio, o quanto ele está encaixado nos terços dessa face, o quanto ele precisa ser projetado ou ser disfarçado. A mesma coisa com a musculatura da face, né, com o terço inferior, com esse contorno da mandíbula. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio, olhar para o rosto individualmente, medir mesmo, né, pensar na cefalometria, fazer cálculos. Esse é o grande segredo. Bom, agora falando em segredo, né, ela falou aqui, mas eu quero saber assim para você. Qual é o seu segredo do rejuvenescimento quando você pensa assim, isso eu faço pra mim, e quando a gente faz algo que a gente gosta, que é pro nosso bem, a gente quer compartilhar. E eu acredito que você aplica isso nos seus pacientes, aquilo que você tem como um conceito de valores e princípios ali dentro de uma ética, dentro dessa naturalidade. O que é esse segredo pra você? Bom, primeira coisa, eu até assim, é algo que mexe comigo, que eu me emociono, porque eu cuido de mulheres, eu cuido de homens, eu cuido de ser humano. E primeira coisa que eu peço todos os dias para cada paciente que esteja na minha frente, que eu consiga olhar para ele como um ser único e individual. E a partir dali eu busque a essência para eu fazer um planejamento que eu entregue para ele a possibilidade dele ser uma melhor versão. E quando eu falo desse gerenciamento, o que de fato eu acredito e afirmo para todos, né, que sem sombra de dúvida a prevenção é o grande segredo. E nossos maiores aliados, eu afirmo, são, né, os procedimentos que induzem o colágeno, que me trazem de uma maneira natural. E o ultrafórmica, ultrassom microfocado com os bioestimuladores de colágeno é o grande segredo. Isso eu afirmo para vocês. Bom, doutora, eu conversei com a doutora Flávia Rocha, ela é biomédica esteta, e ela mostrou aqui um olhar totalmente diferenciado. Eu acho muito importante quando você procura um profissional, você buscar um profissional que olhe para você como um todo, que olhe para você como um indivíduo, que procure entender aquilo que você procura. Às vezes você quer fazer um preenchimento labial porque você acredita que aquilo vai ser a solução de tudo na tua vida, e não. Na verdade é um conjunto, às vezes o lábio tá perfeito, talvez o especialista vai olhar e vai falar, nem é lábio, nem é o lábio, né? Talvez mexendo em outras áreas do teu rosto. Então, é muito importante você procurar um profissional que seja habilitado. E tomem cuidado, hoje a gente vê, e eu falo isso porque eu também faço biomedicina, e assim, a gente estuda muito, tem que fazer muito investimento em cursos, buscar conhecimentos, como a doutora falou, foi em congresso em Harvard. Então, assim, é muito estudo, e a gente vê, infelizmente, profissionais fazendo uso indevido dos procedimentos, exercício legal da função, a verdade é essa. Bom, então se você procura um especialista, procure alguém que seja habilitado, que tenha informação, que esteja atualizado, mas que principalmente olhe para você como um indivíduo humanizado, olhe para você como uma pessoa que busca na sua essência a sua melhoria, mas como um todo, e não simplesmente um único procedimento. Conversei com a doutora Flávia, te agradeço. Um beijo para todo mundo de Sorocaba, eu adoro aquele lugar, é lindo. Eu a também, cidade, linda. Eu sou Os suspeita, condomínios eu amo. lá são maravilhosos. Gente, é isso. Fiquem de olho aqui no programa. Se vocês quiserem acompanhar a Flávia, sigam nas redes sociais. Vai ter lá também a divulgação dessa entrevista. E tem novidades. Ela vai ser na revista Caras. Vocês estão sabendo? Um spoiler já aí, né? Pra vocês aqui, direto dos estúdios da Caras. Em breve, doutora Flávia na revista Caras, falando também aí de biomedicina estética. Flávia, um beijo pra você. Obrigada pelo beijo carinho, pra você viu? também. Obrigada a você. Você é linda, parece uma bonequinha. Obrigada.